Boa noite, graça e paz. Como é que está todo mundo aí? Confinado, na quarentena. Mais um culto da Igreja Life em casa. E eu quero dizer que Deus tem uma palavra de fé, uma palavra de bênção para a tua vida nessa noite. Para as nossas vidas. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9. E a gente vai ler só um versículo, versículo 6. Isaías 9, 6. E eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar com você. Não sei como é que você tem passado aí na sua casa, espero que bem. Mas Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem uma palavra de bênção para a tua vida. Creia nisso, tome posse dessa palavra. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu vou ler novamente, porque o versículo é bem pequenininho. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Feche teus olhos aí onde você está e vamos orar comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos na tua presença nesta noite para te louvar, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome, para dizer, Senhor Jesus, que tu és maravilhoso, que tu és santo, que tu és glorioso, que tu és bendito. O Senhor é tudo para nós. Senhor Jesus, eu quero te pedir uma bênção toda especial sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que estão aqui em casa, sobre a vida das pessoas que estão assistindo essa live ou que irão assistir depois. Uma bênção toda especial sobre as nossas vidas nessa noite. Fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor esteja curando nesta noite todo enfermo, toda enfermidade seja curada hoje. Durante a pregação do Evangelho nessa noite, enquanto essa mensagem for pregada, Deus, que só vá tocando nas vidas que estarão assistindo, participando desse culto, vai curando, Deus, vai transformando, vai restaurando vidas, vai curando as feridas na alma, Deus. Vai levantando o abatido, Deus, dando paz àquele que está oprimido, dando descanso ao cansado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa as nossas vidas. Eu quero te pedir desde já, Deus, que o Senhor coloque um fim nessa pandemia. Em nome de Jesus, que esse coronavírus seja queimado, aniquilado da face da terra para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. E que esse mal seja completamente extinto do planeta. Amém. Eu te peço, Pai, pela vida de cada pessoa que está enferma com coronavírus, sejam aquelas que estão em casas, sejam aquelas que estão nos hospitais, doentes, Pai, infectadas pelo coronavírus. Deus, que o Senhor vá onde essa pessoa está agora, onde essas pessoas estão, e cura elas. Amém, Deus. Cura elas. Que não haja mais nenhuma morte por coronavírus, Pai. Amém. Te peço também que o Senhor console o coração das famílias enlutadas. Sim, Deus. Aquelas que perderam entes queridos nessa guerra Sim, Deus. do coronavírus. Que o Misericórdia. Senhor abençoe a vida dessas pessoas. Que o Senhor levante, Pai, essas pessoas, Pai, que estão agora entristecidas porque perderam um ente querido. Consola os corações, Deus. Abençoa, Pai. Abençoa a nossa nação. Abençoa o povo brasileiro, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus, abençoa o mundo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem que eu quero compartilhar e meditar com você nessa noite é tornando a vida mais leve.
tornando a vida mais leve. Para muitas pessoas, o simples fato de viver, só viver, já é algo muito difícil. Para algumas, beira assim o insuportável a vida que elas levam, porque o fardo que elas carregam sobre seus ombros, o fardo que pesa na alma dessas pessoas, é muito grande. E por causa disso, muitas pessoas vivem deprimidas, ansiosas, tristes. Algumas pensam até em tirar a própria vida. Principalmente agora, nesses dias de quarentena, esses dias de coronavírus, já vem se estendendo aí, 2 meses aproximadamente, todo mundo em quarentena, muitas pessoas já morreram, muitas pessoas perderam entes queridos. As notícias que a gente vê nos telejornais, que a gente lê nas redes sociais, são normalmente notícias de tristeza, de luto, de lutas, tristezas ruins, e não, notícias ruins e não boas. Isso só faz com que essas pessoas que já têm uma tendência à tristeza, à melancolia, fiquem piores ainda, né? E o fato é que o medo tem permeado o coração de muitas pessoas, até daquelas que são pessoas mais alto astral. Muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão amedrontadas. Medo porque muitas delas viram parentes morrerem, parentes, amigos morrerem, ou souberam notícias de pessoas que morreram por causa do coronavírus. Outras ficam com medo, estão apavoradas por imaginarem que possam vir a ser infectadas por esse vírus. Outras pessoas estão com medo porque o dinheiro está acabando, porque está tudo fechado, por causa da pandemia, quarentena, comércio que não abre, pessoas dispensadas dos seus empregos, empresas fechando, outras falindo. Enfim, não há dúvida de que nós estamos vivendo um verdadeiro caos no Brasil e no mundo. E muitas pessoas em casa, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, sem poder fazer nada, estão amedrontadas, estão angustiadas, estão ansiosas. O que fazer para aliviar esse peso na alma? Porque a verdade, queridos, é que isso é um peso na alma. Talvez você que está aí me assistindo esteja bem de saúde, a sua família talvez esteja bem, talvez não esteja te faltando dinheiro, talvez você está em casa, mas graças a Deus você tem tido mantimento, as suas contas talvez estejam pagas, mas mesmo assim talvez você esteja abatido, talvez você esteja amedrontado, talvez você viva angustiado, porque o quadro é caótico e você tem medo não do que está acontecendo com você, mas do que eventualmente possa vir a acontecer na tua vida. O que fazer para aliviar o peso da alma que se abate sobre muita gente? A gente leu um texto agora há pouco, lá de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que fala a respeito do nascimento de um menino. Esse menino não era um menino qualquer, ele era um menino especial. Isaías viveu 740 anos aproximadamente, um pouco mais talvez, 740 anos antes do nascimento de Jesus, antes de Cristo. E o menino ao qual o profeta se referia nesse texto, Isaías 9,6, era Jesus Cristo. Porque o profeta Isaías estava se referindo ao Messias
à vinda do Messias, ao nascimento do Messias. E ele fala nesse texto que o Messias, o menino que iria nascer, era um menino diferente de todos os outros, ele era um menino especial. E ele era especial porque ele tinha um dom, ele viria a nascer com um dom que ninguém mais tinha. E esse dom era o dom do governo. Governo. Esse menino ia nascer com o dom de governar. Jesus, veja, ele não nasceu só para governar o mundo como um todo. Ele não nasceu só para reger as nações, ainda que isso ainda vá acontecer. Porque a gente sabe muito bem que Jesus veio há 2000 e poucos anos atrás, como um homem comum, assim como nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que, através do seu sangue, nós tivéssemos a possibilidade de ter a nossa comunhão com o Pai restaurada e termos a salvação das nossas almas. Mas Jesus veio e a Bíblia fala que ele ainda virá uma segunda vez. Ele subiu aos céus e ele virá uma segunda vez. E dessa vez, a segunda vez que Jesus vier à terra, ele não vai vir para morrer novamente, não vai vir como aquela ovelha muda que veio da outra vez. Não será assim que Jesus vai vir. Jesus agora virá com vara de ferro, ele virá para governar e reger o mundo. Governar o mundo. Mas sabe o que é interessante? É que enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não vem para governar o planeta Terra, como o rei que ele é, o fato é que Jesus ele veio para governar também individualmente cada pessoa, a vida de cada um de nós. Por isso, certa vez, Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 30, Jesus disse assim uma vez: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou fazer uma pergunta para você que está em casa. Você sabe o que é jugo? Jugo é aquele apetrecho que é colocado na cara do boi ou do cavalo, normalmente do boi, e que segura a carroça e faz com que a pessoa que está guiando possa chicotear, enfim, guiar aquele animal para onde ele quer. E o animal não pode fugir, o animal não pode ir para onde ele quer efetivamente, porque ele está preso pelo jugo àquela carroça que, por sua vez, tem um ser humano em cima e é quem guia o animal. Isso é jugo. Em sã consciência, ninguém quer ficar sob o jugo de ninguém. O animal, o boi, por exemplo, ele não quer ficar sob o jugo de ninguém. Eu tenho certeza que se ele pudesse falar, se ele pudesse escolher, ele escolheria o seguinte: olha, não coloca nenhum jugo em mim, eu não quero puxar essa carroça. O texto fala de um jugo, só que Jesus, ele fala o seguinte: olha, o meu jugo não é como o jugo que o mundo coloca sobre vocês. O meu jugo é diferente, porque o meu jugo é suave. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que o mundo ele coloca um jugo sem que você queira. O mundo coloca em você e em mim, ou pelo menos tenta colocar um jugo que não é da nossa vontade, que a gente tem. Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora, tem coisas que você gostaria de fazer e que você não consegue fazer. E sei também que tem coisas que você faz e que você não gostaria de ter feito. E não consegue ficar livre disso. Por que não? Por que você faz o que você não quer e não faz aquilo que você gostaria de fazer?
Querido, isso é um jugo espiritual. Não é algo que é consciente e nem é algo que muitas vezes você consiga lutar contra. Porque há coisas na vida que só Deus pode nos libertar. Jesus, certa vez, ele falando aos doutores da lei, aos fariseus, está lá em João 8,32 isso. Jesus diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Mais adiante um pouquinho, no versículo 36, Jesus fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que liberdade é essa que Jesus se referia? Jesus estava se referindo a esse jugo que é colocado pelo mundo. E quem é o condutor ou quem coloca esse jugo? É o diabo. O diabo é o ser que subjuga as nações, que subjuga os seres humanos sem que eles queiram. Jesus veio para nos livrar desse jugo. Mas só uma possibilidade de nós nos livrarmos desse jugo da escravidão do diabo, esse jugo que o mundo nos impõe, é se nós optarmos por colocar o jugo de Jesus. Mas veja uma coisa, o jugo de Jesus, você tem que escolher colocar. Jesus, ele não coloca o jugo de ninguém. É um jugo? É. Mas ao contrário do diabo, ele não te impõe colocar esse jugo. Jesus, ele simplesmente se revela a você e te diz mansamente: coloca o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o jugo, querido, serve, como eu disse aqui, para que o boi fique preso naquela carroça, mas em cima da carroça, ou dentro da carroça, existe um fardo, existe um peso, existe uma carga que está sendo levada por aquela carroça, está colocada naquela carroça, e quem puxa a carroça é o boi. Então ele está carregando um sobrepeso, um peso muito maior do que o peso dele, porque existe um fardo pesado. Esse é o fardo que o diabo coloca na vida das pessoas, sobre os ombros das pessoas. Às vezes você está triste e não sabe nem porquê. Às vezes tem um peso sobre a tua vida e você não sabe nem o porquê desse peso. Isso é um jugo de escravidão que o diabo coloca na mente das pessoas, no coração das pessoas, para que elas se sintam fracas, para que elas se sintam impotentes, para que elas se sintam menores, para que elas se sintam incapazes de fazer aquilo que elas devem ou precisam fazer. É um jugo e só Jesus pode nos libertar desse jugo. Não há mais ninguém que possa isso. Por isso Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdadeira liberdade. Mas essa liberdade só vem quando você aceita o que Jesus está falando aqui em Mateus 11. Porque ele fala o seguinte: coloca o meu jugo. Porque o meu jugo eu não te imponho colocar, e ele é leve. Ele é suave. E você vai carregar agora um outro fardo. Eu vou tomar, diz Jesus para você, eu vou tomar o teu fardo que é pesado. E agora você vai carregar o meu que é leve. Querido, é assim que Jesus faz. Ele troca de jugo com a gente. De fardo, perdão. Ele troca de fardo com a gente. Quando você coloca o jugo de Jesus, automaticamente ele toma sobre ele o teu fardo, esse que está pesado aí nas tuas costas. Jesus toma para ele. E ele te dá o dele, que é suave, é leve. Aleluia. Que você não tem que fazer esforço nenhum para carregar. E a leveza vem. E a paz vem. E a tranquilidade vem. Porque não é um jugo da escravidão, é o jugo da liberdade. Amém. É o jugo da liberdade. Jesus retira de nós, dos nossos ombros, o fardo pesado e nos dá o dele que é leve. E o texto de Isaías 9,6, ele diz mais. Ele diz que esse menino, ele tem o poder, o dom, ele nasceria com o dom de governar. Como eu disse aqui, não só todas as nações, no sentido macro, né? Mas ele nasceu para governar individualmente as nossas vidas, desde que a gente queira. Desde que a gente opte, a gente escolha tomar sobre nós o jugo dele e levar o seu fardo. E ao mesmo tempo entregar o nosso fardo para ele.
Mas o texto do profeta Isaías diz que esse menino, além do governo, ele tinha algumas características. Ele nasceria com 4 características que também seriam diferenciadas de todos os outros seres humanos que já nasceram ou que viriam a nascer sobre a terra. Esse menino, o Messias, Jesus, ele nasceu com 4 características que estão entranhadas na pessoa dele, na pessoa de Jesus. E o profeta diz o seguinte: olha, esse menino, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 4 características do Messias, 4 características de Jesus: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E essas 4 características de Jesus nos remetem à necessidade psicológica, às necessidades mentais e emocionais que cada um de nós, seres humanos, temos. Essas 4 características que fazem parte da pessoa de Jesus, elas suprem, em resumo, todas as necessidades psicológicas, emocionais e espirituais que eu e você temos. Porque elas têm significados especiais, cada uma dessas características, e é sobre essas 4 características que eu quero falar com você nessa noite, para que você passe daqui por diante a levar uma vida mais leve, a que a tua vida se torne mais leve daqui por diante, se você tomar a decisão de verdade, colocar sobre você o jugo de Jesus. Então, a primeira característica que a gente viu em relação à pessoa de Jesus, Messias, é que ele é um maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro fala de orientação. Essa é a primeira característica de Jesus. Ele é um orientador. Porque o conselheiro é exatamente isso. O conselheiro, ele orienta. Sim ou não? É isso que o conselheiro faz. Ele aconselha, ele norteia, ele dá a direção, ele mostra o caminho, ele diz o que você deve ou não deve fazer. Agora veja uma coisa. Ao longo da nossa vida, nós tomamos muitas decisões erradas. Eu já ouvi muita gente dizer que ela não se arrepende de nada do que ela fez na vida. Eu digo que essa pessoa, ela tem problemas, porque assim, eu não conheço realmente, não posso imaginar que uma pessoa, ela tenha acertado a vida dela inteira de maneira que ela possa não se arrepender das coisas que ela fez. Que ela possa não se arrepender dos erros que ela cometeu, porque quando uma pessoa diz isso, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida, ela está dizendo, para mim, isso soa aos meus ouvidos, como ela dizendo o seguinte: eu nunca errei. Mas qual ser humano que passou pela terra que não errou? Só um, Jesus Cristo. Mais ninguém. Todos nós cometemos erros, todos nós cometemos deslizes, todos nós fazemos coisas erradas, das quais nós sim nos arrependemos. Isso é normal. Se arrepender de algo que você fez é normal, porque todos nós cometemos erros. Erros esses que vão culminar em consequências muitas vezes desastrosas. E eu arrisco dizer que muitos problemas que a gente passa na vida não são causados por terceiros, não são causados pelas circunstâncias, mas sim pelas escolhas erradas que nós fazemos, pelas decisões equivocadas que nós tomamos na vida. Porque se a gente for parar para pensar bem, se a gente tivesse escolhido caminho diferente daquele que a gente escolheu, e muitas vezes a gente pode escolher, mas não escolhe, talvez a situação fosse diferente, talvez a situação que você está hoje não fosse essa, fosse melhor, fosse diferente, não sei. A verdade é que nós somos seres humanos, isso significa que nós somos limitados e finitos.
O que a gente enxerga é só o que está ao nosso redor, o que está à nossa frente. Mesmo assim, muitas vezes, mesmo estando na nossa frente, a gente consegue enxergar de forma distorcida, não da forma correta. Ou seja, nós não vemos nada. Agora você imagina, se fosse possível você ter alguém que pudesse estar o tempo todo com você, que conhecesse todas as coisas, que jamais cometesse um erro sequer, que previsse o futuro, que soubesse o que ia acontecer lá na frente e que pudesse te guiar para que você tomasse as decisões corretas. Se isso fosse apresentado para você, uma maquininha, você não ia querer? Eu acho que nenhum ser humano em sã consciência diz assim, eu não quero. Pessoas iam pagar verdadeiras fortunas para ter um aparelhinho desse, para ter uma maquininha dessa. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Você não seja máquina nenhuma. Isso já existe. Isso já existe. Amém. E chama-se Espírito Santo. Aleluia. Quando você decide colocar o jugo de Jesus sobre você, a Bíblia fala que o Espírito Santo passa a habitar em nós. E esse Espírito, ele passa a nos guiar. Então significa que eu não vou cometer mais erro? Não. Não significa isso. Significa que nós vamos passar a partir daquele momento a ter um relacionamento com Deus. E como você sabe, todo relacionamento, ele precisa ser desenvolvido. Uma pessoa não conhece a outra da noite para o dia. Porque cada pessoa tem características diferentes, hábitos diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes. Com o Espírito Santo não é diferente. Com Deus não é diferente. Deus é uma pessoa. E por ser uma pessoa, quando você escolhe entregar a tua vida para Jesus, esse Espírito maravilhoso, ele passa a habitar dentro de nós. Então você precisa desenvolver um relacionamento com esse Espírito. Então, na medida em que você começar a submeter os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, as coisas que você tem que fazer ao Espírito Santo, na medida em que você começa a criar o hábito de perguntar a Ele o que fazer na situação A, B, C ou D, você vai ver que você vai começar a ser guiado por esse Espírito. Deus fala aquilo. Deus não é mudo. Deus não é mudo. Você só precisa começar a desenvolver um relacionamento com Deus. E na medida que você vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus, você vai aprendendo a ouvir e a conhecer a voz do Espírito Santo. Porque existem muitas vozes no mundo e muitas vezes a gente se engana com as vozes que a gente ouve. E a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, é uma voz baixa, é uma voz sussurrada, não é uma voz gritante. Deus não grita, Deus não berra, Deus não faz estardalhaço como o diabo faz. Deus sussurra. E é por isso que a gente precisa estar com os ouvidos muito atentos, porque senão Deus fala e a gente não ouve. Para a gente não ouvir a voz de Deus é muito fácil. Porque é mais fácil ouvir o grito do que o sussurro. Sim ou não? É. E Deus não grita, Deus sussurra. Para isso você precisa parar para prestar atenção. Para isso você precisa quietar a tua alma. Para isso você precisa estar em comunhão com Ele todos os dias, buscando o Espírito, se aproximando de Deus. E na medida que você vai se aproximando de Deus, Ele vai falando com você, e você vai ouvindo a voz do Espírito, e vai aprendendo cada vez mais a ouvir e a distinguir a voz do Espírito das outras vozes. E quando você começa a aprender a distinguir a voz do Espírito das outras vozes, aí é que fica bom. Porque aí você vai cada vez errando menos. Desde que você tome a decisão de obedecer. Porque tem muita gente que ouve a voz e também não quer obedecer. Porque o caminho que o Espírito Santo às vezes, o caminho que o Espírito Santo indica às vezes,
Não é aquele que você gostaria de tomar. Porque tem isso. A nossa carne, ela luta contra o Espírito. Às vezes Deus fala uma coisa, Deus aponta uma direção, mas mesmo assim a gente endurece o coração e não faz o que Deus quer. E aí sofre as consequências. Mas tudo isso é aprendizado, tudo isso é relacionamento com Deus. E a gente vai aprendendo. Se você não se relacionar com Deus, se você não resolver colocar o jugo de Jesus, não começar a submeter as coisas a Deus, os teus planos, os teus projetos, as decisões que você quer tomar ou precisa tomar, você não vai ouvir a voz de Deus. Mas a verdade é que Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Significa que não há outro conselheiro melhor do que Jesus. Porque não há ninguém que saiba o futuro como Jesus sabe. Não há ninguém que possa controlar as circunstâncias como Jesus pode. Não há ninguém que possa fazer o que Jesus pode fazer. Ninguém. Eu não sei a quem você tem recorrido, ou se você tem recorrido a alguém, mas uma coisa eu sei, é que não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que seja sequer semelhante a Jesus. É Ele quem pode te guiar, é Ele quem pode te aconselhar. E talvez a agonia que você está hoje, a angústia, o medo que você está hoje, seja por conta de decisões erradas que você tomou. Talvez não seja por causa de coronavírus, talvez não seja por nada disso, mas você está aí agoniado, angustiado, com medo, triste, talvez por erros que você tenha cometido, decisões erradas que você tomou. Mas o Senhor te diz nessa noite: coloca o meu jugo, que o meu jugo é suave. Coloca o meu jugo, porque eu trato com você de forma diferente, eu te aconselho, eu te guio, eu te direciono. O Senhor nos pega pelas mãos muitas vezes, querido. Deus é tão misericordioso que muitas vezes Ele fala, a gente não ouve, e mesmo assim, por misericórdia, ainda nos toma pelas mãos e nos guia para nos tirar do caminho da morte. Se a primeira característica de Jesus, Ele é um maravilhoso conselheiro. E lá no Salmo 16, versículo 7, está escrito assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Olha que coisa maravilhosa que o salmista diz. Está lá no Salmo 16, versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ele está dizendo aqui em outras palavras o seguinte: Deus, o Senhor, me ensina 24 horas por dia, inclusive enquanto eu estou dormindo. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus não nos deixa enganar, Deus não deixa um servo seu se enganar, Deus não deixa, Deus não permite. Deus não vai permitir que você tome decisões erradas. Se você começar a tomar a decisão de desenvolver um relacionamento com Ele, de buscar a Ele, de pedir conselho a Ele, peça conselho a Deus e Ele vai te dar. Segunda característica de Jesus: Ele é um Deus forte. E quando o texto de Isaías fala que Ele é um Deus forte, isso fala de proteção. A primeira, então, é direção. Primeira característica, né? Maravilhoso conselheiro, fala de direção. A segunda característica fala de proteção, porque Jesus, o Messias, Ele é um Deus forte. Aleluia. Eu quero destacar aqui para você, logo de cara, que, como eu disse aqui, o profeta estava falando a respeito de um menino que viria a nascer, ou seja, do Messias. E ele fala que o nome desse Messias, desse menino, seria Deus Forte. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que Jesus, ele não é só um mestre. Jesus não é só uma pessoa. Jesus não é só um homem inteligente. Jesus é Deus. Amém. Jesus é Deus.
Ele não é só um espírito iluminado, como muitas pessoas falam. Ele não é só um espírito, ele tem um espírito, mas ele não é só espírito, ele veio em carne e osso. Ele veio como homem, um sangue, e o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário por amor a nós. Só que antes de Jesus vir como homem, ele já existia e já era Deus. Então ele tomou a decisão de se fazer homem. Ah, como pode isso? Robson, eu não tenho a menor ideia, eu não sou Deus, eu não sei, nem a Bíblia explica como foi o mecanismo criado por Deus para fazer com que ele mesmo se tornasse um homem. Mas ele fez. Ele fez isso. E depois morreu, ressuscitou, venceu a morte e voltou para o lugar de onde ele havia saído antes. Por isso ele seria chamado Deus forte, porque ele continua sendo Deus. Deus forte. E Jesus, quando estava, depois de ter morrido, de ressuscitar, e quando estava reunido com os seus discípulos, 500 discípulos, pouco antes de ascender aos céus, Jesus disse assim: é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade, nos céus e na terra. Tudo. Não há ninguém que tenha mais poder do que Jesus tem. E eu volto a dizer, eu não sei a quem você tem recorrido, se você tem uma religião, se você recorre a algum espírito, a alguma entidade, a quem quer que seja, mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: não há nenhum espírito, não há ninguém mais poderoso do que Jesus. E Jesus te franqueia a possibilidade de recorrer a Ele. Se você pode recorrer ao mais poderoso, para que você vai recorrer a alguém que é mais fraco? Deus forte fala de proteção. Isso significa que quando entregamos o governo da nossa vida a Jesus, entregar o governo da nossa vida a Jesus significa entregar o controle da nossa vida a Jesus. E quando nós tomamos essa decisão de entregar o controle de verdade, quando decidimos entregar o governo, o controle das nossas vidas a Jesus, Ele então passa a nos proteger 24 horas por dia. Aleluia. Todos os dias. Então saiba de uma coisa: se você já entregou a tua vida para Jesus, saiba que Ele está aí ao teu lado. Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra do mal, Ele te livra dos teus inimigos, porque é exatamente isso. Deus te protege e te livra das mãos do teu inimigo. E o teu inimigo é o mesmo que o meu inimigo. Porque Paulo fala em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra as hostes infernais da maldade nas regiões celestes. O que Paulo está dizendo ali, naquele texto, é o seguinte: é que a luta do ser humano não é contra o próprio ser humano. Por pior que o ser humano te pareça, a tua luta não é contra essa pessoa. A tua luta e a minha luta é contra um inimigo comum que todos nós seres humanos temos, e esse inimigo é o diabo, Satanás. É só esse o nosso inimigo. E todos os exércitos que servem a ele, porque são muitos, espíritos das trevas, espíritos malignos, que são levantados para causar o caos, para roubar, matar e destruir, porque foi isso que Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. É só uma pessoa que tem o poder de impedir que você seja destruído, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Só Ele pode te proteger, só Ele pode te guardar. Só Ele pode impedir que você seja destruído. Só Ele pode amarrar o diabo. Só Ele pode manietar o valente. Só Ele pode impedir que as coisas ruins, talvez que você esteja passando, continuem acontecendo. Porque Ele é o Deus poderoso. Ele é um Deus que faz aquilo que não está ao nosso alcance. Quando terminam as nossas forças, é aí que Deus entra em ação. Para Ele mostrar que Ele é Deus, para Ele mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Entrega a tua vida hoje a Jesus, entrega o governo da tua vida a Jesus, porque talvez você já tenha até entregado a tua vida para Jesus. Nem todas as pessoas que entregaram a vida para Jesus
entregarão de fato o governo, ou a direção, ou o controle da sua vida a Jesus. Nem todo mundo faz isso. Lá no Salmo 18, versículo 3, está escrito assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. No Salmo 16, versículo 8, está escrito assim: o Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Querido, Deus te protege, Deus te guarda, Deus te ampara. Deus não vai deixar você existir. Quando você estiver fraco, Deus vai te fazer forte. É Ele quem vai te levantar. Você pode estar agora se sentindo abatido, mas o nosso Deus, o Deus a quem eu sirvo, é um Deus forte. E não é só um Deus forte, é um Deus que também nos fortalece na hora da fraqueza. É Ele quem te levanta, é Ele quem ergue a tua cabeça. É Ele quem pode te tirar dessa situação. Eu não sei qual é a tua situação, mas uma coisa eu sei: Deus, Jesus, Ele pode te transformar, pode mudar essa situação na qual você se encontra hoje. Amém? A terceira característica de Jesus, dita lá em Isaías 9,6, é que Jesus também é o Pai da eternidade. E quando Isaías fala que Jesus, ou Messias, seria o Pai da eternidade, isso nos fala de morte e vida. Por que morte e vida? A eternidade é algo que não tem começo e nem fim. Jesus, ele disse o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas entenda uma coisa que é muito interessante, que está revelada nesse texto de Isaías 9,6. Quando ele chama Jesus, ou Messias, de Pai da eternidade, isso significa que Jesus foi quem concebeu a eternidade. Aleluia. Porque o Pai é aquele que gera, é aquele que concebe, é aquele que dá vida. Então, para você ter uma noção, Jesus é maior do que a eternidade. Porque Ele é o Pai dela. Ele é o Pai da eternidade. Sem começo de dias e sem fim de dias. Porque Ele é o próprio começo e o fim de todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Diz lá o Evangelho de João, no capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o começo de todas as coisas, e é o fim de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas para a glória dele, de Jesus. Pai da eternidade. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, está escrito assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que Jesus seria então chamado de Pai da eternidade? Eu já disse aqui, porque o próprio texto de João, o Evangelho de João, vai falar que Jesus já era antes de existir qualquer coisa. Foi Ele quem deu origem à eternidade. Mas além disso, para nós seres humanos especificamente, Jesus veio como homem para acabar com a morte. E você, nós falamos aqui a respeito de pessoas que estão agora em casa, tristes, deprimidas, angustiadas, porque o que mais se ouve nos dias em que nós estamos vivendo é sobre morte, morte, morte. E isso tem deprimido muitas pessoas, muita gente. Inclusive tem tido experiência de morte na própria família. Morte para todo lado. Liga a televisão, é morte. Vai abrir o celular, é morte. Só morte. Mas sabe de uma coisa? A morte é algo terrível realmente. A morte, na verdade, é consequência do pecado do homem. Mas Jesus veio para resolver o problema da morte. E quando a gente entrega o governo da nossa vida para Jesus, quando a gente entrega a vida para Jesus, o problema da morte é resolvido.
o problema da morte é solucionado. Mas aí você pode perguntar assim para mim, Robson, mas você não vai morrer um dia? Eu não vou morrer? Nós não vamos morrer? Eu digo que sim, se Jesus não vier para nos buscar e nos arrebatar antes disso, claro que a gente vai morrer um dia. Mas essa morte, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, é só uma separação momentânea. A nossa alma e o nosso espírito vão para o céu. Nosso corpo fica na terra e vira pó. Mas a palavra de Deus diz que um dia que esse pó que foi para a terra, ele será transformado. E a nossa alma e o nosso espírito vão se reunir novamente com esse mesmo corpo. Só que agora, não mais um corpo mortal. Só que agora, não mais um corpo finito. Agora será um corpo infinito. Um corpo que não terá fim. Um corpo que não sofrerá mais nenhuma deterioração. Um corpo que não vai mais envelhecer. Um corpo que não vai murchar. Um corpo que não vai se decompor. Um corpo completamente restaurado, transformado, e você vai viver pela eternidade. Sabe o que isso faz quando você realmente crê de verdade nisso? Toda a agonia, a angústia pela morte desaparece. Porque o maior problema das pessoas que têm medo da morte é porque, em primeiro lugar, elas não querem que a vida termine. Ninguém quer que a vida termine. E, em segundo lugar, a maior parte, elas não têm certeza do lugar para onde elas vão. Se você for perguntar, a grande parte da população brasileira, pelo menos, as pessoas vão dizer para você assim: eu creio na vida após a morte. Mas se você for perguntar para elas para onde elas vão, talvez algumas delas digam assim: vou para o céu. Mas as pessoas, elas falam vão para o céu sem muita convicção. Porque lá no fundo, ela não tem muita certeza do que é o céu, se o céu realmente existe. Porque elas estão acostumadas a ouvir que a alma e o espírito, elas existem, elas não morrem, e que quem morre vai para o céu, quem fez coisas boas vai para o céu, e quem fez coisas ruins vai para o inferno. Mas não é bem assim. A verdade é que o céu é um lugar daqueles que tiveram um novo nascimento, que foram transformados aqui agora. E é por isso que o texto que a gente acabou de ler fala exatamente isso. O texto que nós lemos são palavras ditas pelo próprio Jesus, que está lá no livro de João, no capítulo 5, no versículo de número 24. E esse texto eu vou ler novamente para você, diz o seguinte: na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa que interessante. Ele não vai passar da morte para a vida quando ele morrer fisicamente, ele já passou da morte para a vida. Ele já recebeu a eternidade agora, no momento em que você crê em Jesus, e que você confia nele, que você realmente crê que o sacrifício dele foi suficiente para te levar para o céu, para te dar uma nova vida, a vida eterna. Nesse momento, você passa automaticamente da morte para a vida. E você não morre mais. O teu corpo pode até voltar e ir para o pó, como eu disse aqui, mas é algo momentâneo. E essa esperança, e veja, não é uma mera expectativa. Essa é a grande diferença. A diferença de quem conhece Jesus e teve uma experiência de salvação com Ele, entregou de verdade a sua vida para Jesus, a diferença é que ele não tem uma mera expectativa do lugar para onde ele vai. Ele não acha que ele vai, ele não pensa apenas que ele vai. Ele tem convicção, ele tem certeza do lugar para onde ele vai. E isso faz com que todo o medo da morte desapareça. É algo sobrenatural. Não é algo que a gente faz, que a gente escolhe fazer. Não, é algo espiritual. O próprio Espírito, esse Espírito Santo que eu falei, que vem sobre nós quando a gente entrega a vida para Jesus, ele nos convence de que nós já passamos da morte para a vida, e a vida não consegue mais nos reter, ela não consegue mais nos angustiar, ela não consegue mais nos entristecer.
Isso não significa que a gente não fique triste porque perdemos um ente querido e a situação fica pior, de ficar mais triste ainda se foi uma pessoa que a gente sabe que não entregou a vida para Jesus. Mas o fato é que, em relação a nós, a nossa pessoa, quando a gente tem Jesus, a nossa morte, já não nos entristece mais, porque nós sabemos para onde vamos, nós sabemos qual é o nosso destino. Isso não é uma ficção, isso não é uma fantasia, não é uma mera expectativa de que um dia eu vou para o céu se eu morrer, ou quando eu morrer. Não, é algo real. Assim como nós estamos aqui agora, o céu é real, a vida depois da morte é real, mas essa vida depois da morte com Jesus no céu só é possível se você realmente crer na palavra de Deus e decidir colocar o jugo de Jesus sobre você. Senão, não tem céu. Jesus, certa vez, também conversando com Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, que ressuscitou. Marta veio triste porque o irmão dela, Lázaro, havia morrido. E ela estava mais triste porque ela já tinha ido mandar chamar Jesus anteriormente. E Jesus demorou a vir. E quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido, fazia 4 dias. Então ela e a Maria estavam tristes. Então, quando falaram para Marta que Jesus tinha chegado, ela saiu correndo e foi atrás de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e falou: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus então começa a conversar com ela e diz que Lázaro, Jesus disse com todas as letras, que Lázaro iria ressuscitar. E ela falou assim: eu sei que Lázaro meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E Jesus falou: não, Marta, você está enganada, você não entendeu quem sou eu. Você não entendeu, Marta, quem está diante de você. Aleluia! Você não sabe quem eu sou, Marta. Eu não estou falando da ressurreição dos últimos dias, eu estou falando da ressurreição agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu nisso, Marta? E a pergunta que eu faço para você: você crê nisso? Você crê nisso a ponto de descansar o teu coração, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio de um monte de gente morrendo? Mesmo assim, você consegue descansar o teu coração? Querida, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e coloca o jugo de verdade, o nosso coração descansa em relação à morte, porque a gente sabe que qual o lugar para onde a gente vai. A gente sabe que o nosso destino é o céu. A gente sabe, tem convicção, tem certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que é para lá que nós vamos. E digo mais, a gente vai para um lugar que é muito melhor do que esse aqui, porque nós cremos na palavra de Deus, que diz que é um lugar onde não há mais choro, onde não há mais morte, onde não há mais tristeza, onde não há mais doença, nem praga nenhuma, onde não há mais ladrão, onde a gente pode descansar de verdade. E é um lugar onde a gente estará bem e feliz pela eternidade. Aleluia! Então, como ficar triste numa situação dessa, meu querido? É o contrário, a gente fica mais feliz. Aleluia! Porque se eu estou bem nessa vida, se eu me apego a essa vida, se eu acho boa essa vida, eu digo para você que muito melhor será a vida que há de vir depois dessa. Não há como ter medo da morte. E volto a dizer, eu falo em relação à nossa própria morte, né? Porque a gente sabe que quando a gente perde um ente querido, a gente fica triste. Mesmo aquele que tem Jesus chora, fica triste por causa dessa separação, porque a gente não quer ficar distante de ninguém. Ainda que a gente saiba que vai se encontrar com essa pessoa um dia, quando a gente também for embora, mas a gente fica triste. Mas eu digo em relação à nossa própria morte, esse é o problema que muitas pessoas estão atravessando hoje. Elas estão com medo de morrer. Muitas delas porque não sabem para onde vão. Coloca o jugo de Jesus hoje sobre você. As coisas vão mudar. Creia
que Ele é um Deus forte, Ele é um maravilhoso conselheiro, é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. E a quarta e última característica de Jesus, para a gente encerrar, o texto de Isaías fala que Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Paz fala de descanso da alma. Descanso da alma. É possível ter descanso da alma aqui agora, no meio da pandemia, no meio de desemprego, no meio de escassez, no meio de tanta morte? Eu digo para você que é possível. É possível. Porque a paz que Jesus nos dá, quando a gente coloca o jugo dele, não é uma paz circunstancial. Significa dizer que não é uma paz que fica presa às circunstâncias da vida. Então não importa se eu estou bem ou estou mal, se eu estou com dinheiro ou não estou, se eu estou doente ou estou saudável, se eu tenho muito dinheiro no banco ou não tenho, se eu estou endividado ou não estou. Porque a paz de Jesus, ela excede a tudo isso. Não é uma paz circunstancial, volto a dizer. Tudo isso nos aflige? Sim, com certeza. A gente fica aflito muitas vezes para tentar solucionar, tentar resolver os problemas. Mas quando a gente tem Jesus, realmente, quando a gente coloca esse jugo de Jesus sobre nós, e a gente realmente decide trocar nosso fardo com Ele, ainda que os problemas venham, ainda que as lutas venham, ainda que às vezes a gente fique cansado, o fato é que a gente se recupera assim, bem mais rápido. A gente se levanta muito mais rápido, porque o Senhor nos levanta. E nada disso rouba a nossa paz. Não é porque eu tenho problema que eu não posso ter paz. É possível sim ter paz no meio do caos. É possível sim ter paz no meio da guerra, da luta, das dificuldades. É possível. Porque essa paz é uma paz interior, é uma paz no espírito. Não é uma paz que está presa aos fatos que nós estamos vivendo, às circunstâncias da vida. Não é essa paz. Lá em Romanos 8,39 está escrito assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabe o que significa isso? Você sabe por que o crente tem paz? Você sabe por que o servo de Deus, o Filho de Deus tem paz? Você sabe por que ele colocou o jugo de Jesus tem paz? Porque ele tem convicção do amor de Deus por ele. Isso faz toda a diferença. Porque quando você não tem certeza de se Deus ama por você ou não, quando você não tem certeza, por exemplo, se Deus está te punindo ou não por algum erro que você cometeu, e deixa eu já te dizer desde logo que Deus não pune ninguém. Deus não pune, querido. A Bíblia fala que aquele que entrega a vida para Jesus, ele passa da vida para a morte. Mas aquele que não entrega a vida para Jesus, ele já está condenado. A condenação do ser humano foi lá no Éden, no jardim do Éden. Quando Adão e Eva decidiram comer do fruto que Deus falou para não comer. Ali houve um juízo de Deus e houve uma condenação. E a morte entrou no mundo, porque a condenação do ser humano é a morte. Então ali nós fomos condenados. As coisas ruins que nos acontecem são simplesmente consequência dos nossos erros, ilegalidades que muitas vezes nós damos ao diabo para agir na nossa vida e destruir tudo aquilo que é nosso. Não é Deus. Não confunda. E esse é o problema quando a gente não conhece a Deus. A gente atribui a Deus coisas ruins que não foi Ele quem fez. Deus nos ama. Deus te ama. Deus quer o teu bem e só o teu bem. Deus não quer o mal de ninguém, de nenhum ser humano. Quando a gente entende isso e tem essa convicção do amor de Deus por nós, todo medo vai embora. E quando esse medo desaparece, vem a paz, querido. Não tem como você ficar em paz. Você não está em paz
Quando você tem certeza de que você está protegido, de que você está acolhido. Você vê uma criança antes de nascer dentro da barriga da mãe, ele está ali, nada acontece com ela, ele está bem, está acolhido, porque tem um invólucro ali, a barriga da mãe, tem o líquido amniótico, tudo aquilo envolve a criança e ela se sente segura, protegida, amada. É a mesma coisa conosco. Quando a gente entende e aceita o amor de Deus, que Deus não é carrasco, que Deus não pune, que Deus não fica atrás de ninguém para apontar o dedo, olha, você errou. Deus não faz isso, quem faz isso é o diabo, o acusador, é Satanás, não é Deus. Deus não faz isso com você, entenda isso, creia nisso, creia no amor de Deus, porque se você passar a crer no amor de Deus por você, e que não é Ele quem te pune, quando você crê nisso, você então descansa, e com o descanso vem a paz. Amém. Vem a paz. Porque quando a gente se sente acolhido, abraçado, amado, o medo desaparece, o medo vai embora e então entra a paz. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. O medo se dissipa, o medo vai embora. O amor é o antídoto para o medo. Você entende? Ao contrário, aliás, o amor está certo. O amor é um antídoto para o medo, é isso mesmo. O amor é um antídoto quando a gente ama. Então, isso faz quando Deus nos ama e a gente entende e aceita esse amor. Porque aceitar esse amor é que realmente é o que faz a diferença. Porque tem gente que nem aceitar o amor de Deus consegue aceitar, elas já foram tão machucadas na vida, que elas não conseguem aceitar o amor de Deus, elas não conseguem se sentir aceitas por ninguém, nem por Deus. Talvez tenha ouvido muitas vezes na vida, talvez esse seja o teu caso, ouvi muitas vezes na vida que não era amada, que não era querida, que não valia nada, que não prestava, que não ia servir para nada, sabe? Sempre rejeitada, rejeitada, rejeitada. E por causa de toda essa rejeição, não consegue se sentir amada por ninguém, tem dificuldade para aceitar o amor das pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus é diferente de nós, seres humanos. O amor de Deus é perfeito. Graças a Deus. E Ele é tão perfeito que quando a gente aceita esse amor, o medo se dissipa. Ele lança fora todo o medo. Aleluia. E vem a paz no teu espírito. É por isso que você consegue se sentir amado mesmo diante do caos. Mas Robson, se Deus me ama, Ele permite que aconteça o caos? Sim, Ele permite, querido, mas confie no amor de Deus. Porque em Romanos está escrito que todas as coisas cooperam para o nosso bem conjuntamente. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Isso significa que mesmo que uma coisa ruim esteja acontecendo hoje na tua vida, Deus vai colocar isso dentro do liquidificador da bondade dele e vai fazer com que isso tudo se misture e seja algo benéfico para a tua vida, porque Deus ele transforma a maldição em bênção. Aleluia. Então esse não é o teu fim. Você acha que Deus não te ama por causa das circunstâncias momentâneas que você está passando? Eu digo para você que você está errado, porque isso é passageiro, isso é momentâneo. Espera em Deus, que Deus vai transformar essa situação e a tua vida vai ser abençoada. E quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e falar assim: isso me ajudou, essa luta me ajudou, esse desafio, esse problema fez com que eu crescesse. Deus nos prepara. Como diz lá o salmista Davi, Deus adestra as nossas mãos para a batalha. E não tem nenhum guerreiro que seja adestrado, querido, deitado dormindo. Não tem. De boa, lá, tranquilo. Não tem. O guerreiro é adestrado na guerra, na luta, na batalha. O que você está passando é só batalha. Não é a tua derrota, é só batalha. É só guerra, é só luta. Deus está só te preparando para aquilo que Ele tem para você, que é algo grande, algo bom e algo tremendo. Amém. Não é o teu fim, não é a tua derrota. Deus tem algo maravilhoso para você porque Ele te ama. E quando você aceitar o amor de Deus, vem a paz. Em nome de Jesus, é o príncipe da paz. Amém. Creia Em nisso. nome de Jesus, Amém. amém. Para finalizar, para concluir, eu quero hoje dizer para você: entrega o governo da tua vida para Jesus, porque Ele tem o dom de governar, de reger as nossas vidas da forma correta. Eu disse aqui antes, tem muita gente que conhece Jesus, que entregou a vida para Jesus,
Muitas pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, mas que não conseguem de verdade entregar o controle da vida para Jesus. Sabe, deixa Jesus agir numa parte da vida, mas em outras áreas não. Não consegue abrir mão do controle e fica queda de braço com Deus para dar o controle a Deus. Vou dizer algo para você, Deus não fica guerreando com ninguém por causa disso. Deus não vai lutar contra você para que você dê o controle. Deus só te avisa, Deus te alerta, Deus te mostra que é muito melhor que Ele dirija a tua vida do que você mesmo. Mas Deus não vai contra a tua vontade. Você precisa tomar a decisão de entregar o controle e o governo da tua vida a Jesus, para que Ele passe realmente a gerir a tua vida, administrar a tua vida, governar a tua vida. Ele tem dom. O governo está sobre os seus ombros, sobre os ombros de Jesus. E Ele quer governar a tua vida, Ele quer guiar os teus passos, Ele quer te abençoar, Ele quer te proteger, Ele quer te dar paz. Mas para isso você precisa deixar. Eu quero orar com você nessa noite. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Tua palavra foi pregada aqui nessa noite. E eu desde já te agradeço, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Deus, o governo está sobre os teus ombros, Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor governe a minha vida. Que o Senhor tome o controle da minha vida, em todas as áreas da minha vida, Pai. Assim eu te peço pela vida de cada pessoa que ora comigo agora, Deus. Se essa pessoa está com alguma dificuldade de realmente dar o controle da sua vida a Ti, Jesus, eu te peço que agora o Senhor toque no coração dessa pessoa. Deus, que o Senhor transforme o coração dessa pessoa, para que ela tome a decisão realmente de colocar o teu jugo, Jesus, que é suave, e que ela troque de fardo com o Senhor. Jesus, toma o fardo pesado que essa pessoa está carregando agora. Toma, Deus, Jesus, tira dos ombros dessa pessoa o fardo pesado que ela está carregando e coloca o teu fardo que é leve sobre ela, Jesus. E que ela possa encontrar descanso para a sua alma nessa noite. E a partir de hoje ela possa experimentar uma nova vida. Uma vida em que mesmo no meio das lutas, das tribulações, das dificuldades, ela possa encontrar a tua paz, Jesus. Que ela possa se sentir amada, que ela possa se sentir protegida. Que o Senhor guie os passos dessa pessoa, Pai. Que o Senhor a proteja onde quer que ela vá. E que ela seja abençoada. Tira, Deus, do coração dessa pessoa toda angústia, toda agonia, todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda tristeza, Deus. Todo medo, arranca agora, Deus, em nome de Jesus. E que ela possa experimentar a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Que venha agora na sua alma, no seu espírito, na sua mente, no seu coração. E que todo mal seja dissipado na vida dessa pessoa, de agora em diante. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe e tenha uma boa semana.